amigos do QG, do canal QG Nerd Angel, do meu amigo Maurício. Eu sou Tony Fernandes, criador do Pequeno Ninja, Fantastic Me e outros personagens. Estamos aí batalhando pelos quadrinhos. Estou aí mandando um abraço para o canal do meu amigo Maurício e dizer a todos que estamos aí parceiro desse canal. Tamo junto. Muito sucesso aí. Fala, meu povo, eu sou o Carlos Bacuia, aqui é Mac Brasil Comics. Aqui está um pouco do material nosso publicado Príncipe Sapo 2015, 2017. A gente veio com Princesa Tutti, Falcão Scar, a turma Fantastic Force, o Astra Fantastic Force foi em 2022. Aí nós tivemos 2024 o Almanac Cavaleiros Atômicos foi em 2017 e 2024. 2025 Falcão Escarlate. Aí nós temos Tribunal, que é de 2017, Agente Justiça 2022, 2023. Justiça foi em 2020. Então, este é o material da Mac Brasil Comics. Seja bem-vindo a um universo de aventura. Olá, meus queridos anjos criminais decadentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Compre HQ do Tony Fernandes pelo canal, você favorece esse canal e ajuda o canal. Compre books lá da Lama Edições, ficção científica, terror, fantasia, lá na Lama Edições, lá na Amazon. Aproveita e dá uma passada na Amazon e passa na lojinha do canal, compra a lojinha do canal. Tá aí na descrição do vídeo, ajuda o canal a crescer. E você gosta de rezar e tudo mais, produz velas SCAF, ótimas velas de excelente qualidade. E você tem problema contábil? Cipele Contábil. Aproveita que estamos no mês do imposto de renda e venha fazer imposto de renda com a gente, atendemos todo o Brasil. E você que gosta de uma HQ muito boa, como Agente Justiça e tudo mais, Carlos Bacu Produções, Mac Brasil Produções, excelentes HQ, excelente qualidade, excelente material. E hoje, nada mais, nada menos, continuando falando de Digimon, vamos falar de Keenan. Sim, Keenan Crier. Keenan Crier, ele é o filho da Michelle Crier e do Kevin Crier, que o nome japonês é Hiroshi Naka e Nina Kumagaya. O Keenan, ele o nome original dele é Higuto Naguchi. O Keenan, ele tem um parceiro, o Falcomon, você tá vendo aí. Ele evolui para Pikmon, que é esse avestruz, evolui para Crowmon, esse corvo lindo, evolui para Ravimon e depois esse Ravimon Bust Mode. Só que antes de falar do Keenan, a gente tem que falar o seguinte: o Keenan, ele era uma criança, só que os pais dele, a Michelle e o Kevin, foram resolver fazer uma experiência de abrir um digiportal em casa. No digiportal, por causa do Hagurmon que entrou pelo digiportal, acabou levando o Keenan para o Digimundo, que foi criado pelo Frigmon. E o Mercurimon foi também meio que criando como se fosse filho. Ele se sente como um Digimon, por causa que ele não sabia que ele era humano, mas o Frigmon e o Mercurimon sabiam que ele era humano. E trataram ele como um Digimon. Ele se sentiu um humano sentindo Digimon. E o Keenan, mesmo depois de tudo que ele passou, tendo uma família adotiva como sendo Digimon, ele veio sendo destruída pelo Doutor, se você for ver. O Doutor vai lá e destrói o Mercurimon para pegar os dados do Mercurimon. E quando você fala, nossa, será que isso afetou muito? Sim, afetou. Deixou o Keenan muito bravo. Se você for ver, ele ficou muito puto com tudo isso, se você for ver. Ele entendeu que, poxa, ele perdeu a primeira família, mas na hora que você vai ver, a verdadeira família estava ali.
se você ver. Estava ali querendo ajudar a ele voltar, sair do Digimundo. Aí, na hora que a família que ele descobriu de sangue não estava fazendo maldades para ele, então ele pensou assim: poxa, eu vou proteger minha família de sangue. Que é quem, sem querer, levou ele para o Digimundo por causa do teletransporte. Aí você vai falar: nossa, mas será que tudo isso para salvar um filho? Sim, a gente faz tudo isso por um filho, por uma pessoa que a gente ama. E em questão a família, esse é o tópico importante hoje. Em questão a família, mesmo que o Kina tenha perdido a família de Digimon dele, ele conseguiu voltar para a família de sangue dele. Em questão família, nós temos que pensar que a família é um elo muito importante, é um elo muito bom na nossa vida. Mesmo que recebemos críticas positivas, negativas, pessoas falam que a gente erra, tem gente que fica bravo com a família, por causa que fala que a família é um erro na vida, tem gente que fala que a família é um problema, mas não pode esquecer que pai, mãe são essenciais para você desenvolver uma família, se você for real. Pai, mãe, tios, avós, são desenvolvimento familiar, para que essa família faça corretamente. Você pensa em lidar com a família é algo fácil? Não. Lidar com a família não é algo fácil, não. Exige muito. E quando você exige muito, a gente tem que fazer. E como nós fazemos? Fazemos com compreensão. As famílias, hoje em dia, estão se desfazendo por causa que, como Marx, Engels e Nietzsche falava, se você quer destruir a sociedade, tem que destruir o âmbito familiar. Quando você pensa que Nietzsche, quanto Marx, Engels e Nietzsche estavam certos nisso, que está tendo essa destruição em âmbito familiar, as famílias separando as pessoas, atacando umas às outras, por causa que a família não dá valor ao que acontece. Se você for ver, você tem que pensar que isso é importante. Por isso que a gente tem que dar valor para a família. Mas quantas vezes na família a gente sofre críticas, sofre durezas, a gente pensa: será que nos amam? Será que não nos amam? Quantas vezes a gente já passou por isso? Quantas famílias já foram destruídas por esse marxismo cultural que existe no âmbito familiar? Quantas vezes? Várias, né? Acho que várias vezes foi destruído no âmbito familiar as famílias de muita gente. Por causa que divórcio, separação, tudo foi feito pelos movimentos feministas. E esses movimentos feministas foi feito para acabar com os casamentos, que foi feito que as pessoas vão tendo 1, 2, 3, 4, 5 casamentos, que nem a Gretchen, já está no 13º casamento, 20º, sei lá. Mas para ela encontrou o amor da vida dela. Cada hora ela encontrou o amor da vida dela. Nós temos que ver que o âmbito familiar é importante, o desenvolvimento da família é importante. Quando a gente vê base cristã, a base cristã é o âmbito familiar, porque a família acolhe, a família ajuda, a família se põe. Se você pega o próprio Cristo, a própria Nossa Senhora, São José, eles fizeram o âmbito familiar, eles construíram a base da família. Você vai pegar o judaísmo, também tem o âmbito familiar, a construção da família. Você pega a judaico-cristã, você vai pegar o âmbito familiar. Pega até o próprio Islã. No Islã, a mulher tem que obedecer ao homem, só isso. Não desrespeitar o homem. É o âmbito familiar. Você tem que ter esse âmbito familiar para poder, então, viver numa sociedade. Vocês que adoram falar que acaba a monogamia, que poliamor, coisa cacete, caramba, 4, vocês só estão sendo pessoas com a mente destruída, a mente conturbada. Vocês já sentaram e pensaram em psicólogos, psiquiatras, o quanto que a família sua é importante, mesmo que você tenha durezas em não compreender ela,
não compreender a família em si, você só uma família, você precisa ouvir ela, precisa compreender ela. Horas a família não quer ouvir você, fala que você está errado. Mas quantas vezes você tem que compreender a pessoa mais velha? Os mais velhos não querem compreender os mais novos. Mas isso é por causa de conflito geracional. Por causa que existe uma geração diferente de conflito de gerações. Por causa que quando a gente aprende a conviver com a geração mais nova e compreender a geração mais nova, aprendemos que não podemos repetir os erros do passado. E quando não se repete os erros do passado, se constrói uma família melhor. Quando se constrói uma família melhor, se vence nessa sociedade. A sociedade está vazia. Enquanto as pessoas estão lá se divertindo, pular um carnaval, logo a gente chega na Páscoa, logo. Tá tendo... O que é a Páscoa? É a ressurreição de Cristo. Cadê a ressurreição de Cristo no teu âmbito familiar? No teu valor da família? Você dá essa ressurreição de Cristo no seu valor da família? Você aprende com essa dor? Ah, mas aí vem os comunistas e falam, Cristo era socialista, Cristo era comunista. Não, Cristo não colocou ninguém na miséria. Cristo ajudou as pessoas a se virar graças à sua fé. Você tem que pensar em ter fé. Que todo comunista é um ateu. Todo ateu é comunista e todo comunista é um ateu, como anarquista também. Por causa que eles falam em religião, mas dentro deles eles não acreditam em nada. A fé deles, mesmo que eles falem de satanismo e coisas do tipo, a fé deles é uma fé vazia. É a fé de sem sentimentos. É a fé que pode se resolver tudo na quebraria, se revoltando, tudo. Mas você esquece do valor, eles esquecem o valor familiar. Porque o que importa é pegar as crianças na pré-adolescência, na adolescência, fazendo se revoltarem contra a criança se revoltar contra a família, para a criança e adolescente cair no meio das drogas, para as drogas desvirtuar a família e destruir a família. Você tem que pensar, drogas, bebidas são perigosas. Então você tem que entender que não pode deixar isso. O mundo está aí, mas nós temos que orientar nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, o quanto que isso é perigoso, o quanto que isso destrói as famílias. E você pensa que que ele passou pela parte familiar até se reencontrar com a família de sangue dele, foi difícil, por causa que ele não estava se entendendo. Ele estava pensando que era Frigimon e Mercurimon, mas na realidade ele conseguiu se entender. Ele percebeu que ele era humano. E ele sempre tinha um parceiro de Timon, um Falcomon, que evolui quando ele tem que proteger a família, quando ele tem que proteger os amigos. Quantas pessoas falam, os amigos são uma segunda família, mas será que aqueles amigos estão dispostos a ajudar a sua família se um dia vocês partirem? Será? Será que eles têm? Ou você vai ficar à mercê do ficar solitário, ficar sem ninguém? Por causa que o valor da família é algo importante. Quando a família tem problemas de saúde, a gente tem que lutar para curar esses problemas de saúde, para lidar com essas dores. Você não pode querer resolver tudo sozinho. O mundo não é para ficar sozinho. O mundo não é aquele lema que carrega a aclamação. Você nasceu sozinho, você vai viver sozinho. Errado. Você nasceu com um pai e com uma mãe. Você não vai viver sozinho. O pai e a mãe vai estar sempre ao seu lado. Você não vai falar, a solidão resolve tudo. A solidão te leva ao vazio, que te leva a você ficar sem valor. Você fica sem amor e sem essa compreensão de tudo que é carinho e respeito. Quando você procura mais a solidão, mais você fica no vazio. Por causa que, quando você procura a família tem que te ajudar, não só te julgar. É muito mais fácil as pessoas te julgarem do que te ajudarem. Por causa que, quanto mais julga, mais mostra que as pessoas não estão preparadas para te entender. Se estivessem preparadas para te entender, não te julgariam tanto. Não te fariam críticas destrutivas tão fortes. As famílias sendo destruídas, as famílias sendo degeneradas, caindo no meio das drogas,
caindo no meio do orégano, do açúcar, das canetadas com coisas erradas. Aí você vai falar, nossa, mas por que eles estão se vangloriando? Por causa que a família está sendo destruída em vários âmbitos, em vários meios. E você está gostando disso. Cadê o valor familiar? Cadê o valor cristão, judaico? Cadê o valor que a gente tem que ter na sociedade? As pessoas só querem saber de valorizar só quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, não acontece nada, né? É sempre assim. A gente tem que valorizar sempre a pessoa no momento bom e ruim. Isso, tanto amizade como família, a gente tem que se valorizar. Por isso que o Kina, quando ele encontrou a família biológica dele, ele ficou perdido. Ele não sabia como agir. Mas depois ele percebeu que, graças à família biológica dele, ele pode voltar a crescer. E ele cresce que consegue evoluir para Ravemon. E Ravemon Burst Mode. Você vai pensar, vamos evoluir para quê? Para aprender a lidar com as nossas dores? Sim, mas também aprender a abraçar as nossas causas. Há pessoas que querem nos ajudar, pessoas que nos querem compreender. E isso que a gente tem que tentar. A família nos ajuda. Mesmo que tenha ideias diferentes, que eu já falei aqui. Você já pensou? Você tem uma ideia de mundo diferente dos seus pais, que é diferente do seu filho e dos seus primos. Você tem uma forma de pensar diferente diante daqueles que vocês estão acostumados a viver. Quantas vezes você é acostumado a viver sempre da mesma forma? Essa forma de vida tem que ser mudada, adequada para cada momento dessa vida. Você tem que aprender a lidar com a sua solidão, mas não viver na solidão. Não querer ter ninguém como parceiro, e sim, a gente tem que procurar pessoas que pensem iguais, sejam parecidas conosco, que nos aceitem como somos. Por causa que o aceitar é fácil da boca para fora, mas o conviver é mais difícil. As pessoas preferem criticar, bater primeiro, do que aceitar realmente uma pessoa. Por que a Michelle e o Kevin acertou o filho tão facilmente? Por causa que a Yoshino, Thomas e Marcos mostraram que eles tinham errado e o Kina aceitou que ele era um humano que viveu no Digimundo. Então, eles conseguiram entender quantas famílias precisam ser destruídas para você entender o que é família. Quantas? Um monte. A gente vê isso no Brasil diariamente, mas as pessoas não veem. Tem gente que aplaude esse feminismo, essa destruição familiar, aquela emissora nicho que incentiva destruir o âmbito familiar. Você tem que pensar em como vencer nessa vida, em como crescer nessa vida. Não viver à base da destruição da família. Você tem que ter pessoas que aceitem, compreendam sua família como é, que te abracem na tua causa, que te deem valor no teu carinho, no teu respeito, na sociedade em si. Para a gente mudar essa sociedade, não com a revolução que todo mundo quer, que a esquerda quer. Não, a revolução verdadeira, ou do mundo atual, é ter uma família, ter uma casa, ter filhos, se casar. Não ser pai e mãe de peste. Não, ter filhos de verdade. Ter crianças para a gente crescer nesse mundo, trazendo gerações de pessoas para um mundo que precisa de gente nova, precisa compreender que a sociedade não é para viver sempre à mercê de globalistas. Não, a gente tem que se viver em prol de uma sociedade melhor, em prol a força judaica cristã, mas também a força da sociedade. Mudar essa sociedade de dentro para fora. Graças ao Laranjão, que está fazendo tudo certo, está mudando a sociedade. Também temos que mudar, temos que aproveitar esse embalo. Quebrar essa agenda 2030 e 2045 e mostrar o crescimento, verdade, de família, amor, respeito e sociedade. Quem não conseguiu isso, voltou para a família de sangue dele, junto com o foco comum. Mostre o quanto você ama a sua família. Apoie sua família, a tua família te apoiar.
apoie todos, que vocês vão crescer, vocês vão se desenvolver, aprendendo mais na sociedade, aprendendo mais nessa vida que todos necessitam. Bom, meus queridos anjos iluminados e caídos, tenham até mais, e não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, ajudar o canal a crescer.